Boa noite, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo e nós começamos na semana passada falando sobre a trindade da teoria, a prática. E hoje nós vamos continuar do ponto onde paramos, mas antes de continuarmos, nós vamos orar. E eu tenho alguns pedidos de oração aqui. Um pedido de oração lá do Japão. Que nós estivéssemos orando pelos familiares do Kiyoshi Nagajima. Ele saiu de casa já fazem 24 horas, está desaparecido. E a família está desesperada, é uma família cristã, tem pedido oração para as pessoas. E agora há pouco a Elaine, que está lá no Japão, frequentava a nossa igreja aqui, me pediu para que estivéssemos orando pela vida desse jovem, e ela relatava que lá no Japão não é comum isso, desaparecimento, essas coisas, né? Então, está intercedendo. Ele saiu para trabalhar, tem 16 anos, trabalha no McDonald's, e não voltou para casa ainda. Orar pela vida. Kiyoshi é o nome do rapaz. Hoje eu falei com o seu Osvaldo, e eu tive notícia do Miguel. O Miguel foi transferido para o quarto. As visitas estão sendo controladas, não está aberto para visita, assim, só os familiares mesmo, porque ele adquiriu uma bactéria, então eles estão tendo certa cautela. O quadro dele é de melhora, no sentido do que ele estava agora, né? Porém, não é uma melhora ao ponto de, que bom, vai para casa, vai voltar à rotina, né? O seu Oswaldo falava que eles estão adaptando a casa porque semana que vem ele vai para casa. E aí entra o ponto, não por mera melhora e alta, mas para evitar a questão da bactéria e algumas questões de hospital, né? Mas está orando pela vida do Miguel. Ele falou que ele já mexe um pouco a mão, movimento dos lábios, os olhos, já é uma melhora. Falei com a Kelly hoje também. O Henrique está bem, graças a Deus, está se recuperando bem. Ontem eles receberam a notícia do tumor, né, que ele removeu da cabeça, ou parte, né, e eles mandaram para a biópsia e receberam a notícia de que é benigno. Graças a Deus, agora vai iniciar o tratamento da radioterapia. Então são boas notícias, notícias preocupantes que nós temos que interceder. Nós vamos orar neste momento, pedindo a Deus que fale conosco também, que fale as nossas vidas, né, que ao sairmos daqui nessa noite, saiamos como alguém que se alimenta e pode dizer assim, por hoje eu estou satisfeito, estou feliz. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje, obrigado pela semana que tivemos, e agora nós estamos aqui, ó Pai, para aprender mais de Ti. O desejo, Pai, do nosso coração não é passar alguns momentos aqui em comunhão com os nossos irmãos, isso também é importante. Mas acima de tudo, a nossa comunhão é com Deus triuno, o Deus que se faz presente aqui. E o nosso desejo é ouvi-lo falar. Por isso Deus fala conosco nessa noite. Senhor, neste momento nós intercedemos, ó Pai, pela vida desse jovem, Kiyoshi. Tu és o Deus que está presente em todos os lugares e certamente está ali no Japão, controlando todas as coisas como Deus soberano, que ele possa ser restituído à sua família, voltar para o seu lar em segurança, e que o findar de tudo isso seja a glória do Senhor. Senhor, também oramos pela vida do Miguel. Sabemos, ó Pai, que o quadro é preocupante, mas sabemos que o Senhor já tem operado na vida dele ali, e te louvamos porque a tua igreja tem se reunido aqui, a nossa irmã, na segunda igreja, se reunido para orar pela vida do nosso amado irmão. Pai, Tu sabes de todas as coisas e tem um tempo para todas as coisas, e rogamos pela vida do Miguel. Te agradecemos também pela vida do Henrique, pelo resultado ali da biópsia, resultado esse que alegra o nosso coração, não simplesmente pelo tratamento, não simplesmente pelo que os médicos podem fazer, mas porque cremos que o Senhor é poderoso para fazer grandes coisas ainda na vida do Henrique, da Kelly, nas nossas vidas. Senhor, lembramos da vida do
presbítero Vigílio, da sua esposa que estão em viagem, e de tantos outros, ó Pai, que nós não temos ciência neste momento, que podem estar enfermos ou em viagem, mas o Senhor sabe e podes cuidar de cada um. E esse cuidado atinge a nós também. Cuidado esse com a Tua palavra. Fala, Deus, conosco nesta noite. Suplicamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Muito bem, meus irmãos, nós começamos na semana passada falando sobre a Trindade. E logo de início falamos que a Trindade é um dos mistérios da cristandade ou da religião cristã que nós aceitamos pela fé. Não procure achar provas científicas ou matemáticas tentando explicar como pode um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Mas isso também não tira de nós a responsabilidade de estudar e conhecer o Senhor, de buscar cada vez mais entender. E é isso que nós fizemos. Nós começamos na semana passada e eu quero rapidamente, eu ia até escrever ali, em 5 minutos fazer uma recapitulação. Será que eu consigo? Em 5 minutos? Quem tem relógio? Não precisa colocar o relógio. Só dar uma informação para os irmãos que perderam da semana passada. Eu tenho ainda 3 exemplares aqui, ao custo de 0, tá bom? Depois, se quiser, pegue comigo no final. Muito bem, só para a gente recapitular um pouco, nós começamos com uma introdução, e é interessante porque na introdução, nós começamos na semana passada perguntando qual a importância de estudar a Trindade? Qual a importância de estudar a Trindade? Veja só, essa doutrina, dentro do contexto brasileiro, lógico que não podemos falar de outro contexto, mas eu acredito que até no contexto mundial, mas pensando no nosso contexto, essa doutrina é de pouca consideração. Talvez pelo o aspecto que, aos olhos de muitos, seja teórico. Eu não preciso saber sobre Trindade. Eu quero mesmo é prática, eu quero mesmo aquilo que eu posso sentir, né? Muitos acham que a Trindade não faz tanta importância para a vida, ou para a vida da igreja. Só que a doutrina da Trindade ela é essencial para o nosso relacionamento com Deus. Ao findar desse estudo hoje, eu espero que você saia com isto em mente, que ela é essencial para o meu relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacional, pactual. Ele quer se relacionar conosco. E nós falamos sobre isso na semana passada, que a Trindade é Deus que se revela. Partiu dele, não partiu de elucubrações humanas, do homem criar uma ideia, vou criar 3 deuses. Não são 3 deuses, é um único Deus. Só que é um mistério, né? Porque se nós temos textos, como o texto de Deuteronômio capítulo 6, que diz, o Shema, ouve Israel, o nosso Deus é um único Deus, só existe um único Deus. E de repente no Novo Testamento nós temos textos onde o nosso Senhor Jesus fala que Ele é Deus, ou eu e o Pai somos um, e aí a gente começa a ver diversas questões em torno disso. Uma outra questão, uma outra problemática que poderíamos destacar ainda na introdução que falamos na semana passada, é quanto ao aspecto, aos olhos de muitos, da teologia ser teórica, ou a teologia ser algo frio. Estudar a Trindade parece ser algo frio, mas na verdade, meus irmãos, não é. É prático para as nossas vidas. Muito bem, vamos ver algumas questões na nossa recapitulação aqui. E aí nós começamos, depois da introdução, a falar da Trindade na história. E muitas foram as controvérsias na história. Né? Muitos foram os questionamentos. Nós destacamos na semana passada uma série de controvérsias e teorias heréticas, primeiro século, segundo século, até o terceiro século, onde houve a importância, houve um movimento da igreja para dar resposta bíblica a essas heresias, que é o que nós chamamos dos concílios. E muitos dos homens, denominados até como pais da igreja, homens estudiosos da palavra, mas acima homens santos, acima de tudo homens santos, que fizeram então uma declaração, uma confissão, que é o que nós temos hoje
no nosso corpo doutrinário à luz da Bíblia. Cremos nisso, que há um só Deus, que subsiste em 3 pessoas. Quem são elas? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Mencionei na semana passada dos movimentos heréticos aí dos primeiros séculos. Nós temos o judaísmo, que pode ser considerado pelos judaizantes no primeiro século. Nós temos o gnosticismo, que os apóstolos trabalharam, lidaram com ele de forma embrionária, mas que ganhou corpo e forma no segundo século. E nós temos também o platonismo, com movimentos aí no judaísmo, dentro da crença do único Deus. Eu não posso aceitar que exista 3 pessoas. No gnosticismo, a ideia de que a carne é má. E como pode, né? Cristo, que é Deus, mas habitar num corpo mau, era difícil de lidar com isso. E o platonismo também dando a ideia, nós temos do arianismo, por exemplo, que se divide em 2 aqui. Eu destaquei monarquismo, né? Que foi, melhor dizendo, monarquismo que se divide em 2, modalista e dinâmico. Modalista afirmando que Deus desempenha papéis ao longo da história. No momento ele era o Deus Pai, a gente vai falar um pouco disso hoje, quando entrarmos no aspecto teológico. No outro momento ele era o Filho, e no outro momento ele foi o Espírito Santo. Como alguém num teatro, o mesmo ator que só troca a máscara. Mas não podemos ver assim. Uma outra questão é o modalismo dinâmico, que nós destacamos na semana passada, que negava a divindade de Jesus. No modalismo dinâmico, a ideia é que Jesus era um homem comum que foi adotado por Deus, podemos dizer assim. No batismo, Deus passa a habitar nele, e quando ele morre, então Deus se retira ali. Nós não cremos nisso, nós vimos textos acerca disso. Ele é eternamente Deus, gerado. Também vamos falar disso. E o arianismo, um líder da igreja de Alexandria, que então era um presbítero da igreja de Alexandria, e essencialmente era unitarista. O que significa isso? Ele negava qualquer possibilidade de haver a Trindade. E eu comentei isso na semana passada. Às vezes nós olhamos movimentos como esse e achamos que isso não tem nada a ver conosco, que já passou. Não, nós temos os Testemunhos de Jeová, por exemplo, que são unitaristas. E outros movimentos. O Gessé veio aqui também, ele nos ajudou na contribuição, como o movimento do Voz da Verdade, né? Que nega a ideia da Trindade. E às vezes alguém tem um CDzinho em casa tocando lá e nem sabe disso. Bom, Ário, então, 250 a 336, unitarista. E aí a resposta da igreja foi com os concílios. Falamos de 2 concílios. Eu coloquei aqui concílio de Nicéia, em 325, e concílio de Constantinopla, 381, entre outros concílios. Mas eu destaquei esses 2. Que a resposta, o concílio de Nicéia tratou a questão da pessoa de Cristo, como filho, no mesmo pé de igualdade, não subordinado, não inferior a Deus, mas no mesmo pé de igualdade, o mesmo Deus. E concílio de Constantinopla, que tratou do Espírito Santo. Também, vamos dizer que amarrando as pontas aí, dizendo, de fato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa. Bom, fora isso, nós falamos na semana passada da Trindade na Bíblia, e eu destaquei isso para os irmãos, que nós não podemos simplesmente apoiar na história. Nós temos que apoiar na palavra, na Bíblia. Porque quando nós falamos da Trindade, alguém pode argumentar, isso é invenção dos homens. Mas espera aí, onde estão as evidências acerca da Trindade? Primeiro, queridos, a igreja ela teve que reconhecer e defender a Trindade exatamente para poder conciliar os elementos bíblicos. Nós mencionamos na semana passada que é impossível você tratar de alguns assuntos na Sagrada Escritura sem olhar para a Trindade, desse relacionamento. Né? E quais são as evidências? O Antigo e o Novo Testamento. E aí, queridos, é bem interessante que, embora o termo Trindade não apareça na Escritura, você pode revirar a Bíblia, a não ser que você anote a caneta, mas aí não é inspirado nem inerrante, é você que escreveu, mas esse termo Trindade não aparece na Escritura, embora não apareça, existe um amplo consenso de que essa doutrina
não poderia surgir de uma outra forma a não ser pela revelação de Deus. Nós vimos isso, nós não vamos fazer, porque eu já estou vencendo meus 5 minutos. Quantos minutos já deu? 4? Na minha cabeça tem... Hã? Já deu 10? Mas passa muito rápido essa recapitulação, né? Eu estou na minha cabeça que está 4, né? E congelei, apertei aqui. Brincadeira à parte. Mas há diversos textos, a folha que você recebeu tem uma série disso, falando do nome de Deus, da comunicação de Deus consigo mesmo, da repetição dos nomes de Deus na bênção araônica. E aí nós vimos apontamentos não só no Antigo Testamento, mas à luz no Novo Testamento. Vimos também o anjo do Senhor, os aparecimentos de Deus e como isso se relaciona. Então, uma leitura em casa, ou mesmo ouvir um áudio no YouTube, já postei hoje lá, atrasei um pouquinho para a postagem, mas está lá, você já pode pegar tudo isso. Bom, vamos ler juntos? 1 João 5,7. Porque 3... E estes 3 são um. Isso é palavra de Deus. E é muito interessante pegar um texto como esse de 1 João. Fica claro para nós. Os 3 testificam no céu. O Pai, a palavra. Quem é a palavra? Quem é o Logos? Jesus Cristo. E o Espírito Santo. E o texto bíblico deixa claro dizendo assim. E esses 3 são um. Muito bem. Hoje, meus irmãos, nós vamos retomar, então, nos nossos 2 últimos pontos. A teologia, a trindade na teologia e a trindade na prática. Tá bom? Nós vamos ver alguns aspectos, então, teológicos da doutrina da trindade. Queridos, falar sobre a base teológica da doutrina da trindade nas Escrituras nos ajuda a estabelecer, a criar uma base de conceitos para aclarar nossas ideias, para lançar luz. Eu vou contar um segredo para vocês. Terminou o estudo na semana passada e alguns dos nossos irmãos, pelo menos 2 irmãos me procuraram e falaram, pastor, esse negócio é muito difícil de entender. Né, João? E de fato eu falei para ele, de fato é difícil de entender. Porque na nossa mente lógica, nós somos condicionados assim, eu não consigo entender 3 em 1. Numa lógica simples, 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Agora é um detalhe, nós estamos falando de quem? Esse é o ponto. Mas não podemos fugir. Não podemos dizer assim, olha, eu não entendo, eu vou fugir e pronto. Não, está aqui. Para quem quiser conhecer. Então nós vamos ver um pouquinho dentro da teologia e isso vai nos ajudar a entendê-la, a questão da trindade melhor. É claro que de início nós precisamos estabelecer uma questão aqui. Nós estamos lidando com algo que ultrapassa muito o nosso entendimento. Nós estamos lidando com algo que ultrapassa, está além do nosso entendimento. Então não dá para chegar e não aceito, eu quero provar. Até eu já disse isso em alguns estudos anteriores, que eu não me preocupo em provar Deus para ninguém. Se alguém chegar para mim e pedindo para que eu prove Deus, eu posso até argumentar biblicamente. Mas eu não vou provar Deus, ele não precisa de um advogado. Então, olhando para a nossa questão da trindade, isso vai além, isso ultrapassa o nosso entendimento. E eu quero começar essa questão da trindade dentro da teologia usando as palavras de João Calvino, o grande reformador e sistematizador da teologia reformada. E ele diz o seguinte, nas Institutas da Religião Cristã, no primeiro livro, no capítulo 13, diz assim, certamente aqui, como soa os mistérios da Escritura, deve-se filosofar com sobriedade e grande moderação, tomando também muito cuidado para que nem o pensamento, nem a língua avancem além dos fins que são traçados para o Verbo de Deus. De fato, de que modo a mente humana, quanto à sua medida, definiria a imensa essência de Deus, se nem pode estatuir ao certo
qual seja o comprimento do sol, ao qual, no entanto, vê cotidianamente com os olhos? Ou melhor, de que modo por si só penetrará no exame da substância de Deus aquele que minimamente alcança a sua própria? Portanto, deixemos livre para Deus o conhecimento de si. Eu quero pegar a última frase aqui. Portanto, deixemos livre para Deus o conhecimento de si. Olha, o Almir não tem como falar muito sobre o pastor Pedro. Ele não tem muito para falar. Por mais que nós tenhamos um relacionamento, por mais que nos conheçamos há 3 anos, pouco mais aí ou menos, vamos dizer 4 anos, todas as informações que o Almir tem ao meu respeito são insuficientes para revelar a minha pessoa. Por quê? Porque eu não me revelei na minha totalidade para o Almir. E mesmo que eu fale, o Almir não vai saber tudo sobre o pastor Pedro. Agora imagine Deus, soberano, criador de todas as coisas, o eterno. E basicamente, nós poderíamos resumir nas palavras de Calvino aqui de 2 maneiras da Trindade na teologia. Primeiro, é algo que ultrapassa o nosso entendimento. É algo que ultrapassa o nosso entendimento. E aqui eu não estou dizendo isso para nos sentirmos pequenos, e de fato, diante de Deus, nós temos que nos sentir a nada, né? Pequenininho. Mas, e também não estou dizendo que nós não tenhamos entendimento, mas é algo que vai além do nosso entendimento. E nas palavras de Calvino, nós devemos tomar cuidado e lembrar de quem nós somos. Uma das coisas que eu tenho muita preocupação, e falo isso constantemente, é que a teologia liberal tem a tendência de se supervalorizar ou colocar o homem no mesmo pé de igualdade com Deus. Olha só, nós temos que nos lembrar que somos pecadores, falhos. A Bíblia ela deixa claro que o nosso coração ele é corrupto, é enganoso. Então tudo isso nos ajuda para continuarmos a pensar nos aspectos teológicos aqui. Eu quero, então, passar para algumas definições para nós. Antes da gente continuar, hoje, Facebook não só tem coisa ruim, não. Tem coisa boa também. Né? E eu estava fuçando no Facebook e eu tenho um grande carinho e estima por um pastor batista, Silas Campos. Hoje é pastor na Igreja Batista Central de Campinas, pastor reformado. E ele diz algo bem interessante. Ele, fazendo um comentário na sua página do Facebook, ele colocou assim: a qualificação mais importante exigida do leitor da Bíblia não é erudição, mas sim rendição. Não perícia, mas disposição de ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando você quer conhecer sobre a Trindade, quando você quer conhecer sobre qualquer assunto sobre Deus, você não deve, e lembre-se do primeiro estudo nosso, se aproximar da Bíblia meramente para dizer eu vou provar que Deus não existe, ou que existe, ou isso ou aquilo. Mas nas palavras aqui, citada por ele, você deve ter disposição. Você deve dizer, Senhor, fala comigo, me revela quem tu és, para que eu tenha um relacionamento correto contigo. E é isso que nós vamos fazer um pouco aqui. Muito bem. Primeiro, queridos, nós temos que tratar de uma definição. Quando tratamos da Trindade, quando falamos da Trindade, é importante definirmos e fazermos algumas considerações. Vamos ler juntos essa definição? Vamos lá? Há somente um Deus em essência, mas que este Deus subsiste em 3 pessoas distintas. Há 2 palavras que eu destaco aqui na teologia e dentro da afirmação teológica em vários círculos, né? Essência e subsiste. Há um único Deus, há somente um Deus, em essência, mas que este Deus subsiste em 3 pessoas distintas. E antes de prosseguir, quando você pensa na Trindade, qual a analogia que você pensa? As pessoas gostam de fazer analogias. Os pais
os primeiros pais, os pais da igreja, né, conhecido no passado como os pais da igreja, eles costumavam usar analogias, só para você ter uma ideia, né, para ajudar, tentando entender Deus, tentando entender a Trindade. Alguns diziam que a Trindade pode ser comparada à união da luz, do calor e do esplendor numa só substância. Qual substância? O Sol. E aí eles colocaram isso. Outros usaram uma árvore e diziam assim, não, a Trindade pode ser entendida como a raiz, o tronco e as folhas de uma planta. Outros ainda chegaram ao ponto para falar do intelecto, da vontade, dos sentimentos, da alma humana. Só que, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado porque não há analogia ou ilustração que possa entender como é possível. Eu vou citar daqui a pouco pastor ou teólogo, né, Adalto Lourenço, e é bem interessante que ele faz uma analogia do vento, ou do tempo. Mas, meus irmãos, qualquer que seja a nossa ação de fazer analogia, ela é pequena e não devemos fazer isso. Por isso eu volto no ponto inicial. A Trindade é matéria de fé. Mas não é uma fé também sem apoio. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu creio na Trindade e eu não sei como é que é. Não tem explicação. Eu não consigo explicar logicamente como que os três subsistem numa única pessoa. Porque eu não consigo conceber um corpo onde habitam três. Mas eu não posso dizer que a Bíblia não me fala e não traz base para isso. Então, quando nós falamos dessas duas palavras, essência e subsistência, nós precisamos entender duas questões. A primeira delas é essa. Essência. Uma mesma natureza, absoluta, completa, perfeita, um único Deus, uma única substância. Veja só, essência, a palavra pode ser também traduzida por substância. A ideia aqui refere-se à natureza divina. Essa natureza é compartilhada pelas três pessoas da Trindade. Graficamente, se queremos representar a Trindade, usamos o quê? Vocês lembram? Graficamente. Gráfico. O que vocês usam? Lembra do triângulo? A ideia do triângulo é porque eles são iguais. Iguais. Eu lembro das minhas primeiras aulas de catecúmenos, o triângulo vinha escrito assim numa parte, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí para piorar a situação, alguém colocou embaixo, mas o Pai não é o Filho não é o Pai, e o Filho e o Pai não são o Espírito Santo. Eu falei, pronto, deu um nó na cabeça. Né? Mas vejam só, quando nós falamos de essência, na Trindade, meus irmãos, há apenas uma única natureza. Nós estamos falando da natureza. Não, por mais que estamos falando de três pessoas, nós já vamos mencionar isso, cada uma das três pessoas da Trindade compartilha da mesma natureza, da mesma essência divina. Então, nós não estamos falando de porcentagem como o Pai tem 50% de essência divina e depois 25 e 25 é Espírito Santo e Filho. Não, é 100% todos ali. Da substância, podemos chamar da dinâmica, da economia, do trabalho em conjunto deles ali, e aí nós podemos falar de distinção. Então, é distinto em três formas de manifestações. Ele é três, sem deixar de ser um. E aí estamos falando da pessoa. É interessante porque a ideia, né, de um Deus triuno, ou em três pessoas que subsiste, está ali, em três pessoas, o termo aqui traz a ideia da distinção de cada uma delas. Nós já vamos mencionar isso de uma forma mais clara, por isso que vou passar rápido aqui, mas basicamente para você criar a mente, a teologia acerca da Trindade é isso aqui. O que você precisa saber é isso. Eu creio, e a confissão é essa, eu creio no único Deus que subsiste em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem.
Irmãos, primeiro, nós devemos tomar, já falei sobre isso, cuidado com comparações e ilustrações da Trindade. E eu gostei de uma definição do Adalto Lourenço. Vamos ler juntos aqui? Pense no tempo. Passado é tempo? É. Presente é tempo? É. Futuro é tempo? É. O futuro é o passado? Não. O passado é o presente? Não. O presente é o futuro? Não. Mas o tempo é o tempo. Só tem um tempo. É um exemplo limitado. Não dá para expressar a totalidade da pessoa dele. O Adalto, achei interessante, quis compartilhar com vocês, ele numa palestra falando sobre conhecendo a Deus para adorá-lo, ele define assim a Trindade. Podemos pensar no tempo, sendo uma relação de passado, presente, futuro, tudo é tempo, mas que ambos têm uma distinção entre eles. O presente não é o passado não é o presente, ambos não são o futuro. Mas qualquer ilustração, meus irmãos, é limitada. E eu não preciso de ilustrações para crer. Eu não preciso de analogias para crer. Eu não preciso criar na minha mente uma imagem para dizer Deus existe e subsiste em 3 pessoas. Eu simplesmente creio. Muito bem. Ainda saindo um pouco das definições aí, há 2 aspectos que nós podemos destacar dentro da teologia que nos ajuda no entendimento da Trindade. A primeira delas é ontológica. Palavrinha difícil, né? Você não precisa ficar gravando essa palavra. A ideia da ontológica ou da expressão aqui é a Trindade em essência. A Trindade em essência. Meus irmãos, nós falamos sobre isso agora há pouco. Dentro da Trindade existe absoluta igualdade de essência. Nós não podemos nos esquecer disso. Não existe qualquer grau de subordinação, nem mesmo de honra. E antes que talvez a sua mente já esteja falando assim, para aí, pastor, mas Jesus já falou que ele veio para fazer a vontade do Pai, ou outros textos, isso é subordinação. Calma, não vamos colocar, como é que é a expressão? A carroça na frente dos cavalos, dos burros. Né? Primeiro, em essência, não há qualquer grau de subordinação, nem mesmo honra. O Pai não é maior em essência do que o Filho. E é importante dizer isso. O Pai não é maior em essência do que o Filho. O Filho nem é maior do que o Pai, nem o Espírito Santo, assim, em essência, um do que o outro. O Pai não deve ser mais adorado do que o Filho, e o Filho mais adorado do que o Espírito Santo. Lembra, na semana passada nós terminamos o estudo e eu fiz a menção de um jovem dizendo que nós deveríamos fazer um culto para Deus o Pai, depois um culto para o Filho, depois o... Não! Isso nós vamos entrar no aspecto prático, mas podemos adiantar aqui, todo culto é a Trindade, ou deveria ser. Então, em essência, queridos, eles são iguais em poder. Não há qualquer subordinação. Não existem características próprias de cada pessoa. Porém, nós precisamos entender que nesse aspecto nós não estamos tratando da essência. Nós estamos tratando da economia. Eu não estou falando do estudo de economia, não. Eu estou falando do trabalho de cada um. O que cada um desempenha. Dentro da teologia, nós podemos afirmar dessa seguinte maneira: o Pai, a paternidade do Pai, a filiação, o Filho, e a processão, o Espírito Santo. O Pai é o único que gera, o Filho gerado, a processão, o Espírito Santo que procede, soprado, expirado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aqui. Queridos, deixa eu só pegar minha cola aqui, fica mais fácil. Quando a gente fala de pai, e é interessante pensar um pouco sobre isso, o João é pai de 2 filhos, é isso, né, João? Mas o João, houve um momento que ele não era pai. Não é verdade? Houve um momento que ele não era pai, assim como qualquer um pai aqui.
Houve aquele dia que você olhou lá e falou, ah, que maravilha, né? Meu primogênito é um homem, aí nasceu a Tatiana. Depois veio o Daniel. Só que com Deus, e a gente tem que tomar cuidado, qualquer analogia se perde, porque quando nós falamos de pai, nós não estamos falando de um pai como nós. O Pai, o Deus, o Criador de todas as coisas, ele é eterno, é atemporal. Então, queridos, quando nós falamos dessa, em essência, eles são iguais. Mas no trabalho, houve o que ele quis, aí sim, nesse caso, em trabalho, na economia, uma subordinação. Nós podemos dizer então o seguinte, dentro da Trindade existe uma absoluta igualdade de essência, algo que podemos dizer interno, eles são iguais em poder, mas aprove a Deus e quis assim, para que entendêssemos melhor, ele quis subordinar o seu trabalho, a economia. Então, a paternidade é uma característica exclusiva do pai. Parece redundante dizer isso, né? A paternidade é uma característica exclusiva do pai. Só que nesse caso aqui, nesse sentido, não podemos chamar, por exemplo, o Logos, o filho, de pai. Peraí, pastor, mas eles não são iguais? São. Já está dando nó na minha cabeça, pastor. Calma. É só para você entender que dentro das... Eu não quero usar essa palavra, né? Minha língua está quase coçando para falar, mas eu vou ter que dizer com certa cautela, dentro das funções, subordinações que ele quis, ele desempenhou em torno disso. Duas palavras perigosas, funções e desempenho. Porque foi tema de heresias do passado. Que Deus desempenha papéis, ele não desempenha papéis. A ideia, queridos, é então que a paternidade de Deus é diferente da dos homens, porque é uma paternidade eterna. Não houve um tempo, diferente do João, que houve um tempo que não era pai, não houve um tempo que Deus não fosse pai. Ele é eternamente pai. Depois nós temos o filho. E é interessante, alguém leia para nós, porque senão você vai falar, pastor, só leu um texto bíblico hoje. Miqueias 5:2, enquanto eu bebo uma água, por favor. Miqueias 5, verso 2. Aí nós falamos do Filho, Jesus. Olha só, o texto de Miqueias deixa claro que não houve um tempo em que o Filho não existia. E aí entra até uma característica. Para ser eternamente pai, ele tem que ter eternamente o quê? Um filho. E o filho é eterno. João deixa claro que esse Logos, a palavra, vive eternamente. Então, meus irmãos, o filho possui a característica exclusiva de ser gerado. Somente o filho é filho do pai. Nós nos acostumamos com alguns textos da Bíblia, né? Mas João 3,16 deixa claro que Deus não tem mais de um filho, pelo menos esse aqui. Ele não é mais um filho gerado, que até foi tema de algumas heresias. Não, Jesus é o único filho, e aí nós temos que pensar, o filho eterno de Deus, o Pai. A igreja, queridos, tem historicamente afirmado que a geração do filho é desde toda a eternidade como ato atemporal. Se o pai gerou o filho em algum momento da história, então isso significa que ele mudou a essência, de que o filho não é eterno em essência. Ou seja, como afirma algumas heresias ou algumas seitas afirmando que Jesus entrou na história, foi gerado num dado momento da história, tirando a eternidade dele, então ele não é igual em essência ao Pai. E aí eu destaco as testemunhas de Jeová, por exemplo. E por fim, o Espírito Santo, em termos de processão, e o Pai gera o Filho é eternamente gerado do Pai, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Na língua grega e na língua hebraica, as duas palavras para Espírito aqui, pneuma e ruach, são traduzidas como Espírito,
e derivam então da palavra soprar, respirar e vento. Podemos então ter a ideia de que o Espírito foi soprado por Deus. Agora tome cuidado, porque tem muita gente dizendo que o Espírito Santo é um vento que sopra, né? Jesus ele usou essa expressão, mas ele é uma pessoa. Isso já foi matéria de discussão aqui entre nós. A doutrina de que o Espírito procede do Pai e do Filho levou algum tempo para ser formulada. Propriamente no ano de 1589, em Toledo, nós temos aí a fórmula da declaração de fé da seguinte maneira: cremos no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. Essa é a afirmação teológica. Agora, qual é a base bíblica para essa afirmação? Quero ler 2 textos com os irmãos. João, capítulo 15, verso 26. Alguém leia para nós. Então, irmãos, quando nós falamos... um outro texto, só para Romanos 8, 9, por favor, alguém leia para nós. Romanos 8, 9. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós nos referimos à doutrina da Trindade, à luz da teologia, nós estamos falando de 2 palavras que devem estar claras para nós. Eles são iguais em essência. E em essência não há subordinação. O que eu quero dizer com isso? O Pai não é mais poderoso do que o Filho não é mais poderoso do que o Pai, ou o Espírito Santo é mais poderoso, e aí a gente vai entrar daqui a pouco na teologia na prática, tem pessoas que acham que não, o Espírito Santo é mais eficaz porque faz isso ou faz aquilo. Em essência, eles são iguais em poder. Em essência. Tome cuidado porque às vezes nós fazemos comparação na seguinte maneira. João, desculpa, vou usar você de novo, tá bom? O João é o pai do Daniel, mas o Daniel é inferior ao João, porque ele é o pai. Aí nós queremos criar essa analogia na essência de Deus, dentro da Trindade. Em essência. E a distinção é, em essência eles são iguais, mas em palavrinha qualquer aqui que eu usei, lembra lá? Subsistência, eles são diferentes. Mas o que quer dizer subsistência? Nós estamos falando da Trindade ontológica, a essência, e nós estamos falando aqui de características próprias da subsistência no aspecto econômico, no trabalho. E no trabalho, meus irmãos, não há também inferioridade em funções. Porque Deus criou o mundo, o Espírito Santo e Jesus ficou sentadinho ali esperando a vez deles. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que não tem como separar e ambos, seja no que chamamos na criação, na providência, na redenção, ambos trabalham. Agora, aprove ao Senhor, certamente quando ele está se referindo tanto na obra da encarnação, da criação, aprove ao Senhor, nesse sentido, estabelecer, e eu volto a dizer, eu tenho muita dificuldade em dizer essa palavra, mas não estou achando outra, as funções bem estabelecidas de cada um. O que não tira a pessoa ali. Temos alguns textos, até coloquei na sua folha aí, como em Gênesis, exemplos para nós da participação nos primeiros versos. Você tem isso, por exemplo, Gênesis, capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus o Pai criou os céus e a terra. Aí você olha no texto bíblico, na continuação do texto fala, e a terra era sem forma e vazia. E quem pairava ali? O Espírito de Deus. Pairava sobre a face das águas. É assim que está na sua Bíblia. Aí Deus diz, haja luz. E a palavra diz. E houve. Se nós vamos para João capítulo 1, João fala que Deus é o quê? Ou Jesus é a palavra.
Então há vários textos na Sagrada Escritura que mostram para nós, e até textos que são argumentados também, como Colossenses e Apocalipse, capítulo 3, dizendo, não, ó, tá vendo? Não dá. Diga, Rubinho. Uhum. 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 Eu estou tentando lembrar onde está esse texto. Eu sei do texto, tu és meu filho, hoje te tirei. Sim, tem no novo e tem no antigo. Uhum. Uhum. Isso. No batismo ele usa outra expressão. Esse é meu filho amado em quem me compraram. A gente só tem que tomar cuidado porque ele é o eterno filho de Deus. Porque se a gente entra num problema, se a gente fala assim, ele se tornou filho. Entendeu? Ele é eternamente, acabei de mencionar isso, ele é eternamente filho. Eu acho que, Rubinho, a afirmação, e desculpa a redundância dizer isso, só veio para afirmar mesmo. Ele é o meu filho eterno. Por exemplo, no batismo, quando ele afirma lá, este é meu filho amado, em que hoje me comprazo. É naquele momento. Mas ele é o eterno filho de Deus. Eu estou tentando lembrar os textos aqui. Eu não sei se é o Salmo, é um dos salmos messiânicos aqui. Oi? Hebreus 1:5. Mas é boa a pergunta, Rubinho, porque esse é um dos textos que fala. Esse é o meu filho. Eu hoje te gerei. Só tomar cuidado que a ideia de geração não dá a ideia. Eu hoje te gerei. Ele entra como uma pergunta, né? Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Até outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Não. E aqui já entra um aspecto da igualdade. Porque se você olhar todo o contexto, ele diz, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras. E nesses últimos tempos ele fala pelo Filho. Nós falamos isso das manifestações, das aparições de Deus ao longo da história, a teofania em si. O Salmo 2:7. Proclama aí o teu decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Agora, uma das questões que nós precisamos entender aqui é que o capítulo 2:7 do Salmo, Davi está refletindo aqui a promessa de Deus, né, em 2 Samuel 7:14. Se você olhar lá. E é a ideia de aliança eterna. Quando nós falamos da Trindade, nós estamos falando desse aspecto pactual entre ele, o que é interno e externo para nós aqui. Então, voltando à pergunta do Rubinho, a afirmação ela não vem, na minha opinião, para simplesmente afirmar assim, ele se tornou naquele momento, a expressão eu hoje te gerei, a partir daquele momento ele se tornou filho. Bem destacou a Márcia, né? Eu não tinha atentado a isso, olhando para o texto fala, né? Qual dos anjos disse? E ele faz uma pergunta, a qual dos anjos disse? Hoje, dizendo da distinção do filho para com os anjos. Então, porque senão a gente entra num problema aqui. Acabei de afirmar que Jesus é o Filho eterno de Deus. Né? E aí falar que ele gerou. Agora,
Alguns podem argumentar dizendo o seguinte: não, isso significa da natureza humana de Jesus. Também acho dificuldade em torno disso. Porque há textos no Antigo Testamento, conforme nós falamos na semana passada, depois você pode até ler, da presença de Jesus, não com o nome de Jesus, lá, eu sou Jesus e tal, mas é a presença de Deus na figura humana, eternamente presente. Né? Eternamente. Uhum. Uhum. Bom, irmão, se eu só passar, porque senão eu vou ter que. A Trindade, parte 3, eu tenho que correr aqui. Eu quero. Aqui eu acabei repetindo. Eu quero entrar nesse aspecto e pelo menos me dedicar um pouquinho aí nessa questão, que são os aspectos práticos da doutrina da Trindade. Uma pergunta que você pode fazer é o seguinte: o que eu faço com a Trindade? Tá bom, pastor. Nossa, tem muita coisa, pastor. História, Bíblia, teologia. O que eu faço com isso? Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos afirmar é que é impossível ter um relacionamento com Deus se não compreendermos a Trindade. É impossível. E aqui eu já inicio dizendo o seguinte: qual é a visão que você tem do seu relacionamento com Deus? Você acha que quando você dobra o seu joelho em casa para orar, você está falando com o Pai, porque Jesus disse que quando orar em secreto, eu estou falando com Deus o Pai. Está lá na Bíblia. Quando eu sinto que eu tomei a decisão certa, aí foi o Espírito Santo. Então Deus o Pai sentou no trono e falou: vai lá. Jesus só lembra da ceia. Queridos, há algumas questões que a gente precisa estabelecer aqui. Primeiro, na nossa vida diante da Trindade. Para nós termos um relacionamento correto com Deus em toda a sua essência. E eu destaco aqui até uma problemática dos nossos dias. Hoje em dia, as pessoas demonstram, não por maldade, mas as pessoas demonstram inconscientes uma preferência por uma das pessoas da Trindade. Inconscientes. Por exemplo, há aqueles para quem a pessoa do Pai é central e elas pensam poucas na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Há aqueles que pensam mais na pessoa do Filho, por exemplo, influenciado pelo Jesus histórico, o Jesus que andou aqui fazendo caridade. Eu penso muito no Filho. E eles deixam Deus o Pai de lado, deixam o Espírito Santo de lado. Agora, há um grande movimento nos nossos dias, que o foco principal da vida deles é o Espírito Santo. Isso motivado por igrejas denominadas carismáticas. Por quê? Da ideia de sentir, de energia, de força. Mas deixa Deus o Pai de lado, deixa Deus o Filho de lado. Por outro lado também, há aqueles que têm um pensamento unitarista e unitarismo funcional. Qual é a ideia? Que quando pensam em Deus não trazem à memória a existência triúnica, ou triuna, perdão, triuna de Deus. De que quando eles estão no culto, é Deus o Pai presente, é o Espírito Santo presente e é o Filho presente. E acabamos, por isso, unitarismo funcional. Então, queridos, há algumas questões que a gente precisa destacar na vida prática para pensarmos na Trindade. E o primeiro chamado aqui é um chamado relacional. Antes até mesmo a ideia de compreender, né, uma dificuldade que nós devemos tomar cuidado para a nossa vida é a compreensão da riqueza de Deus. Nós perdemos muito quando perdemos a noção da Trindade. Primeiro chamado é um chamado relacional. O relacionamento de amor da Trindade e o relacionamento de amor entre irmãos. Olha só. Em diversos momentos você vê
a, a intercomunicação ou o ato de amor de Deus para consigo mesmo. Eu não queria fazer essa piadinha, né? Eu estava em casa pensando, já pequei em casa, vou tentar estender o pecado para vocês. Não vou fazer isso. Mas Deus pode dizer de fato, eu me amo. Deus se ama. Sabe por quê? Em essência, Ele é o quê? Amor. Então não fica difícil quando nós olhamos aqui, queridos, o relacionamento de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o aspecto relacional, e entendermos que, em primeiro lugar, o nosso chamado é um chamado relacional, porque inicia em Deus. Jesus, ele ora em João capítulo 17, verso 22 e 23, dizendo assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. Sabe, queridos, existem pessoas que chegam a um ponto até mesmo, já havia essas afirmações, de dizer que Deus criou o universo e criou todas as coisas porque Ele estava sozinho. Não, Deus é suficiente em si. Deus é completo em si. Ele se completa. Ele é completo. E o relacionamento dele, queridos, nós podemos dizer isso, é um relacionamento de amor. Ainda no capítulo 17 de João, ele deixa claro, Jesus deixa claro, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Opa, o que Jesus está dizendo? Antes que houvesse história, antes que houvesse mundo, onde estava Jesus? Com o Pai. Só que se você olhar no texto, o que ele diz? Agora glorifica-me, o Jesus, 100% homem, em oração, dizendo isso, ele está dizendo, agora glorifica-me com a glória que eu tive, da mesma essência, eternamente com o Pai. E ele diz, antes que houvesse mundo, porque me amaste antes da fundação do mundo. Na verdade, irmãos, esse por si só já é um grande argumento a favor da Trindade. O Deus presente antes que houvesse mundo. Então, Deus já exercitava o amor a si mesmo no relacionamento trinitário. E o que isso tem a ver com a minha vida? Nós testemunhamos isso. Eu afirmei, bati nessa tecla no nosso encontro da família que nós tivemos no dia 15. Não adianta nada estarmos ali se a presença de Deus não for real naquele lugar. Não adianta nada mantermos ou fingirmos, né, vamos dizer assim, que temos comunhão, se esta comunhão não espelhar o quê? A Trindade. Porque é o nosso grande modelo, é o nosso chamado. Sabe, queridos, as pessoas buscam comunhão por meio de eventos sociais, trabalhos comunitários, músicas que incentivam cumprimentos mútuos. Tudo bem, não estou entrando no mérito da questão. Porém, a verdadeira base da comunhão da igreja é trinitária. É a Trindade. Qual é o modelo? Não é o amor dos homens. É o amor de Deus. Que tem pelos homens? Não. Que tem por si mesmo. Então, esse é o primeiro aspecto que podemos chamar do aspecto prático. E ainda pensando nesse amor, a coisa piora. Porque quando nós falamos do Evangelho, da pregação do Evangelho, o sentido da missão muda. Ainda pensando nesse aspecto relacional. Porque nós vemos explícito em muitos momentos aí que queremos que o mundo conheça o Evangelho, e para isso o que nós fazemos? Campanhas evangelísticas, cultos de evangelização, distribuição de folhetos. Aí chega um dado momento que a gente até se sente frustrado ou pensamos que isso é insignificante. Por quê? Porque saímos para evangelizar e não veio ninguém, isso, aquilo, outro. Mas Jesus ensinou, meus irmãos, que o nosso testemunho depende da unidade. Jesus disse para os discípulos o quê? Que o mundo os conheceriam pelo quê? Lembra ou não?
pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Ou seja, enquanto o amor da Trindade, eu vou afirmar isso com todas as letras, enquanto o amor da Trindade não invadir o nosso coração a ponto de alcançar os outros, o mundo continuará descrente em relação a Jesus. Não sei se é verdade, mas alguém atribui a frase a Dalai Lama, e ele diz assim que o problema dele não é com Cristo, é com os cristãos. É com a maneira que os cristãos se apresentam, se relacionam. Sabe, queridos, eu não estou dizendo que culto de evangelização, distribuição de folhetos, campanhas evangelísticas, eu não estou entrando no mérito da questão. Eu não estou dizendo que momentos de comunhão na igreja, social, não seja importante. Eu estou dizendo que isso tudo é nulo se eu não entender que, em primeiro lugar, a Trindade está interrelacionada em essência do amor entre eles. E que isso vai além. É para a igreja. Sabe por quê? É fácil falar verbalmente quem habita em nós. Não é? Quem que habita em você? Espírito Santo. É só o Espírito Santo? Eu não vou aqui, eu sou peixe pequeno, eu sou o menor de todos. Se o Mauro Meister, que é um grande teólogo em que eu admiro, diz que esse é um dos grandes mistérios, poder explicar um Deus dentro de nós, mas eu aceito simplesmente para dizer isso. Você já se deu conta que o próprio Deus, há uma expressão que diz que ele habitou, que ele faz morada em você? Não, é só o Espírito Santo que está aqui dentro, pastor. Jesus está em você. Olha como isso muda. Muda a minha maneira de amar. Porque Deus, em primeiro lugar, eu conheço o amor, que Ele é amor. E quando ele fala, e quando a Bíblia diz lá em João que Deus é amor, Ele não está dizendo que Deus é amor simplesmente para olhar para o homem e fazer um coraçãozinho e dizer assim, venha se possível. Mas em primeiro lugar Ele está afirmando que Ele é amor em sua essência. E Ele se ama. Há uma inter-relação, há um pacto entre Ele. Não tem como dividir, não tem como separar a Trindade. Isso faz para nós na prática. Vamos pensar numa outra questão ainda relacional? O corpo. Quem é o cabeça da igreja? Jesus. O corpo não funciona sem a cabeça. E o corpo, já há diversos textos, o apóstolo Paulo trabalha isso, há um cuidado mútuo no corpo, não é verdade? Um cuida do outro, isso é amor, em essência, em prática. Outra questão aqui, meus irmãos, e esse ponto aqui é tremendo. Eu estou falando tremendo é porque faz tremer, literalmente, a adoração verdadeira. A consciência da Trindade, meus irmãos, muda o próprio culto que prestamos a Deus. Às vezes a gente canta hinos e nem percebe a letra. Eu estou falando hinos, mais cânticos, mas pensando em hinos. Tem um hino que diz assim, Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhamos. É verdade isso? Aí ele diz assim, servos consagrados. A igreja precisa entender, meus irmãos, que um serviço ao Deus triuno, a obra da Trindade em nós, a partir de nós para a glória dele. Culto é tudo aquilo que prestamos a Deus. Não é só nesse momento que Deus está no templo, também no momento do ajuntamento solene. Mas tudo que eu faço, o serviço que eu presto ao Senhor, eu não estou prestando a uma parte, eu estou prestando a Deus, o Pai, que está presente em todo momento. Ou seja, quando nós olhamos para o culto cristão, ele é essencialmente trinitário. Uma definição para este culto que alguns cunham da seguinte maneira, adorar o Pai pela mediação do Filho no poder do Espírito Santo, é até uma definição interessante, porém, ela é perigosa. Porque não é só o Pai que está sendo adorado, ou o Filho, ou o Espírito Santo. A Trindade está sendo adorada aqui.
Então, queridos, a adoração verdadeira, a obra da Trindade em nós e a partir de nós para a própria Trindade. É por isso que o culto bíblico é um culto diferente do que nós vemos por aí. O objetivo do culto não é agradar o homem. Não estou dizendo que a palavra não nos agrade. Pelo contrário, o salmista diz que ele é um deleite. Ele é doce. Mas muitas vezes ela é amarga, é pesada. O culto é a Deus. E não apenas uma parte. Ao Deus na sua essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu disse que isso mexe conosco na questão do culto. Deixa eu voltar aqui. Porque eu estou falando por mim, tá bom? Acho que cada um tem que fazer um exame particular. Às vezes eu não tenho tanta consciência de que Deus está presente. Às vezes eu tenho preocupação se, seja num passeio da igreja, seja aqui, seja em qualquer lugar, eu estou atento de que Deus está presente. Há um texto de Malaquias que fala que quando os filhos de Deus conversavam, quem que prestava atenção? Deus. Ele está atento no que nós falamos. Mas o texto de Isaías diz que o culto que é desagradável ao Senhor é terrível ali. Nós vimos isso no passeio na terça-feira. Por fim, irmãos, a doutrina da Trindade é um chamado para o serviço, ou um chamado ao trabalho. Nós estudamos sobre a absoluta igualdade essencial da Trindade. Deus é igual em essência. E nesse sentido não pode haver grau de subordinação. Porém, meus irmãos, percebemos que nas obras externas, então, internamente, em essência, Deus é igual. Mas nas obras externas, ao trabalhar na criação, ao trabalhar na redenção, as pessoas da Trindade se subordinam uma às outras. E aqui entra um problema para nós. Porque quando nós falamos de serviço e obediência, quando nós falamos de subordinação, na nossa maneira de ver no ser humano que é decaído, se subordinar é um negócio complicado. Né? Parece que o escravo, não posso, não, eu quero ser senhor. Isso já está na nossa natureza. Só que aqui, queridos, o Filho faz questão, Jesus faz questão de obedecer o Pai. O Espírito Santo é obediente ao Filho. A dificuldade para nós, então, é trabalhar com o nosso ego. Só que uma das cenas assim, que eu acho linda, que nós não podemos nos esquecer. Quando Jesus amarrou ali a toalha na cintura e lavou os pés dos discípulos, quem estava lavando os pés dos discípulos? Você já se deu conta disso? Quem estava lavando os pés dos discípulos? Um homem chamado Jesus. Mas quem é esse homem Jesus? O próprio Deus. Aí hoje eu pensava sobre isso, meu Deus. Até que ponto eu estou disposto a lavar os pés daqueles que estão ao meu redor, ou diante de mim? Não subordinados a mim, não é essa a questão. Sabe, irmãos, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, isso não tornou ele menos digno, nem menos livre. Não, Jesus, ali era só o homem, Jesus, não, é Deus. Porque na nossa confissão deixamos claro isso. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, isso muda o nosso trabalho, a nossa maneira de nos relacionarmos com a obra. E eu concluo, irmãos, dizendo que nós devemos valorizar mais essa doutrina. Nós precisamos nos arrepender por considerar tão pouco o ensino da Sagrada Escritura. Nós precisamos considerar, meus irmãos, o caráter trinitário do nosso Deus, do nosso relacionamento com Ele. Nós podemos sim afirmar que Jesus anda conosco o tempo todo. Nós podemos sim afirmar que Deus o Pai está conosco. Nós podemos sim afirmar que o Espírito Santo habita em nós, está presente. E eles são apenas um único Deus.
Vamos ler juntos aqui para memorizar? Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Quero que você volte para casa hoje acompanhado, não só do Espírito Santo, mas de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes. Eu quero só terminar com uma questão histórica. Eu não sei se você olhar ao longo da história, você vai perceber que no passado se usava muito a expressão Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós não usamos tanto, porque se assumiu a ideia de que os cristãos contemporâneos têm bem na mente isso, que eles estão se relacionando na Trindade. Mas eu pensava que nós precisamos recuperar isso, porque parece que as pessoas não estão atentas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O único Deus, o Criador, o Redentor, Consolador, o Deus que cuida de nós, o Deus presente, o Deus que se revelou. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra. Palavra que venha mostrar a nós a urgência de recuperarmos, ó Pai, temas tão importantes como a Trindade. Tem sido esquecida no seio da igreja. E nós servimos somente ao Senhor. Não a 3 deuses, mas a um único Deus. Um Deus que, internamente, em essência, são iguais em poder, em glória. Mas na obra da criação, da redenção, quis assim subordinar. Porque aprove ao Senhor criar, redimir, restaurar todas as coisas, consolar o teu povo. E é maravilhoso, ó Pai, descansar em Ti. Senhor, leva-nos de volta para casa, na certeza de que não vamos sozinhos, porque há a presença do Deus triuno conosco. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.